Tenho medo. Né? Ah, legal, que bom, Rafa. Fico feliz. Olha lá. Esse é um David Bowie. Quando você compõe, você compõe as melodias, assim, cantando, ou você vai tocando? Esse EP que eu lancei do meu projeto solo tem 5 músicas na praça. E tem até um clipe, né? Tem coisa já lançada. É um EP de 5 músicas. A capa, inclusive, é um autorretrato que eu fiz. Eu pinto também. Ah, Todas é verdade, as capas dos projetos cara. futuros Putz, bicho. provavelmente vão ser pinturas. E nessas 5 músicas eu ainda não tinha estudado. Então era uma coisa muito intuitiva ainda dessa época lusco-fusco, né? De falar das coisas, mais a letra guiando os climas e tudo. Aí depois que eu estudei e comecei a entender os caminhos harmônicos, eu comecei essa pilha de, vou transformar esse acorde numa cesta napolitana e vou vir pra cá. Legal. Aí começou algumas coisas, comecei a tocar piano, então eu comecei a enxergar bastante dessas coisas e tem algumas composições que eu fiz uma letra sem melodia nenhuma. E aí eu sentei pra começar a fazer isso, aquela pegada meio Elton John, né? Que recebia a letra. E foi nesse exercício mesmo, de acho que de ter visto o documentário dele falando, cara, que magia. Aquilo que a gente tá falando do IP, né? Falar que legal, cara, ele transformar uma letra e funcionar ali. E aí hoje em dia o próximo álbum que tô começando a gravar agora com o Guto, que é o baixista do Lobão, o baixista que me acompanha. Ah, é legal. Eu conheci. Você conheceu ele, acho. A gente começou a gravar agora, e aí as composições estão diferentes até do que eu já lancei, por causa disso, por causa desse contato mais próximo com teoria musical, né? Com harmonia, com caminhos possíveis, né? E transpor, tô colocando as coisas na minha voz. Antes era, nasceu aqui, vai ser aqui. Era meio isso, né? E agora eu tô com algumas ferramentas que me ajudam, né? Que é muito bom. Que bom, cara, que bom. E você? Olha, a melodia é um guia importante pra mim, né? É o mais rico da música, cara. É. Harmonia você pode harmonizar de todas as formas. Melodia é o que você pode autenticar ali, colocar, registrar, né? Pois é, então. Ela é forte pra mim no processo e tal, porque a harmonia só tem sentido com a melodia, né? Então, um monte de total. acorde, né? Perfeito. Ou a ponta que você vai pôr, né? Porque, tipo... Sabe, a ponta que Sim. você vai pôr também dá uma cara pra aquela harmonia, etc. Mas... Se você tem uma melodia, os caminhos são infinitos. Se você tem uma harmonia, é meio de achar uma melodia ali, você fica preso. Né? Mas eu entendo que a composição é uma espécie de quebra-cabeça, onde várias peças, várias coisas, né? Elementos, eles precisam se conectar para uma coisa coerente. Todos trabalhar para um objetivo comum, vamos dizer assim, né? Até Pode ter difícil uma ensinar, ideia às vezes. que tá lá, que você fala assim, por que essa ideia tá fazendo aqui? Não tem Sim. nada a ver com o resto, né? Não, elas têm que se interconectar. Então, eu tenho 2 pilares importantes, assim, na minha cabeça, que eu vejo como o core, né? Que é a melodia e a ideia da letra. Total. A ideia da letra ainda não tem uma letra, mas eu mais ou menos sei do que falar. Tô querendo falar de um romance policial. Alguma ideia que às vezes eu nem tenho essa ideia, mas eu sei que ela é importante. Com certeza. E até que eu tenha, essa é só uma melodia, né? Não tem uma melodia com larará, diridi, bababá, né? Mas na hora que eu tenho uma ideia, soltando palavras, eu gosto de fazer assim, por exemplo, né? Sei lá, vou inventar qualquer coisa com nananá, Por né? favor. Por exemplo... Na, 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 hi. Na, na, ne, de. Eu fico procurando assim quando Sim, eu tô sim, compondo, sim. né? Porque às vezes eu não sei direitinho o que eu tô cantando. E algumas coisas vão grudando e vão gostando. Exatamente. Fazer uma javaneada aqui. Coisa linda, e usar as Até que um momento vai parecer alguma coisa tipo assim. Mas eu falei. Mas eu falei, por que saiu? Eu falei, eu tava fazendo nananã. Mas entregou, né? É. E aí, normalmente é difícil de tirar, né? Exato. Você quer Aí colocar outra coisa, não vai, né? Aí você fala assim, bom, que porra eu vou falar com mais eu falei, né? Então tá, então no texto tem que ter alguma coisa. Tinha uma música que eu ficava aconteceu. gritando, just a little bit of true. E aí toda vez ficava assim, just a little Agora, bit. posso contar uma coisa? Tem uma palavrinha mágica em qualquer letra, em qualquer ideia, que é a palavra mas. A palavra mas, ela é mágica. Ela vai jogar pra outra ideia, né? Não Ela acabou joga a outra música. coisa, ela joga uma contradição. Eu tô propondo algo, mas, por exemplo... E ela é musical, né? É. Monossílaba, uma vogal só aparecendo ali, um A praticamente. Exato. É tipo, o Ernesto nos convidou,
mas ele não foi lá, né? No samba ele mora no barco. Exato. Mas não tem o Mas aqui, mas assim, tem algo que acontece que é um turning point. Então o Mas é uma coisa mágica. Então, tá, mas o que aconteceu que depois eu falei outra coisa que ou que me perturbou, ou que tem um outro jeito de ver a situação, né? Aí você completa com essas ideias, né? Já tem um A e um B, vamos chamar assim. Então... Eu sinto às vezes, tipo, são tantas... Até estudando, né? Você aprende uma hora que é... Você aprende o campo harmônico. Já dá pra fazer música só respeitando o campo harmônico. Depois você vai lá e aprende no conservatório, né? Tava falando. Você aprende dominante secundária. Fala, pô, quero usar isso aqui. E aí depois quando você se forma, e você não sabe tudo, assim, mas você tem várias coisas, né, pra usar. E aí quando você senta pra compor, você fala, pô, será que eu vou usar um acorde sus? Será que eu vou usar uma dominante secundária agora? Será que eu vou usar alguma coisa da relativa menor? Mas isso passa, viu? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que tipo, Garanto que passa. Quando você começa na música, eu gosto de respeitar o que eu comecei usando, sabe? Ah, tá. Fazendo as pontas, assim, tipo... Eu acho que tudo isso tá a nosso favor pra usar mesmo, né? Vou fazer o modo lídio. Será que é o momento? Será que eu vou usar agora? Se eu comecei usando, será que eu vou abusar disso até o fim? É mais comum um guitarrista compor assim, né? Pensando na sonoridade de um modo, ou num modos. elemento essencialmente musical. A trilha sonora também abusa muito disso, Também, né? Cara, me disseram, falando nisso, né? E você falou, acho que você mencionou o Hans Zimmer. Me falaram da trilha do filme, do novo filme do Dune. Que é um clima, é mesmo, né? Uma coisa... E eu ouvi falar que ele fez tudo na dupla maior harmônica. Duplo maior harmônica, eu nem sei que escala é essa. Senhor diretor, duplo maior harmônico, eu acredito que seja... Eu tô licenciado pra uma... Você vê, gente fina. Eu tô licenciado pra um isqueiro? Eu tô sempre apagando aqui. Eu vou tomar só uma. Essa dupla... Esses nomes, eles são... Mas são sensações, né? A harmônica, acho que é com a sétima maior, né? Você vai fazer... Acho que a dupla é... Fica bem mouro, né? Fica bem... E até falam que eles proibiram a harmônica pela segunda maior, né? Na teoria musical falam que primeiro você tem a escala harmônica, que é com a sétima maior, depois a melódica, pra consertar o intervalo de segunda aumentada. Mas falam que isso era uma coisa da igreja também. Enfim, entra toda uma discussão política, social em relação à música, né? Sobre o que esse som trazia, Então, Você tem cerveja aí? Tenho ainda. Então, mas se quiser... Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Cara, muito, muito obrigado. Imagina, pô. Além de um fã aqui, compartilhei o palco aqui, já posso dizer que sou amigo.